Olá a todos, meu nome é professor César Hipólito, né? E pessoal, hoje nós vamos ter uma aula especificamente sobre o plano cartesiano, o que ele significa, né? E como que a gente interpreta o plano cartesiano. Então vamos partir de alguns princípios históricos, né? Só para que vocês possam compreender, né? Nós tivemos um grande filósofo e um grande matemático, né, chamado René Descartes, que foi o principal alavancador, né, que definiu vários conceitos que nos permitiram estabelecer o plano cartesiano. Inclusive, cartesiano vem em função do seu nome, ok? E ele é um grande estudioso da matemática que fez a união, né, basicamente, da álgebra com a geometria, né? A álgebra, que era muito o estudo das funções, né? E a geometria estava focada na questão das retas, né, dos planos, das figuras geométricas, né? Então, se você partir de um simples pensamento simples, né, de que se você simplesmente coloca um ponto em qualquer lugar, né, a gente pode até colocar uma nomenclatura para ele, vamos chamá-lo de A, né, seria o ponto A. Ele não representa nada se você não puder referenciá-lo em alguma situação de localização desse ponto, né? Então, se a gente pensar em uma única dimensão, você pode colocar uma reta, né, que nós chamamos de x, ok? E aqui eu estou representando esse ponto numa única dimensão, né? Ele está numa posição na minha reta x, né? Naturalmente, eu sempre preciso definir uma origem, né? Porque se eu não coloco uma origem, eu não sei se ele está à esquerda ou à direita. Então, a gente consegue agora, a partir desse momento, estabelecer alguns conceitos, que é qual a localização desse ponto, particularmente na minha reta x, né? Esse exemplo particular, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, que é 0, 1, e ele está na posição 2. Seria x igual a 2. Então, eu já comecei a melhorar esse conceito, né, de como é que eu localizo esse ponto no meu ambiente, né? E o que René Descartes fez? Ele estabeleceu exatamente a situação ideal para você localizar num plano, né? Então, quando ele definiu o plano cartesiano, ele estabeleceu duas principais retas, que seriam a reta x e a reta y, né? Essa reta x e a reta y criou a condição perfeita para você localizar com precisão pontos ou figuras geométricas no plano, né? Porque o plano ele é sempre definido por duas coordenadas. E nós vamos ver esse conceito de duas coordenadas, pessoal, né? Duas coordenadas. E é onde você vai perceber a ideia de par ordenado. Ok? O que significa o par ordenado? Vamos verificar, né, situações onde eu tenho um ponto A qualquer, onde existem duas coordenadas que definem a sua posição. Quais são essas duas coordenadas? São as coordenadas x e as coordenadas y. Sempre tenham em mente que x sempre vem primeiro em relação a y. Pense da seguinte forma, exatamente como no nosso abecedário, né? O x sempre antes de y, ok? Então, a referência sempre será x, y, né? Então, se nós temos 1, 2, eu tenho a coordenada x igual a 1, y igual a 2. Tá joia? Então, pessoal, fique com isso em mente por enquanto, né? Nós vamos fazer uma simulação computacional para que vocês possam perceber esse conceito de posicionamento, né, respeitando as posições que dizem respeito a x e dizem respeito a y,
Nós vamos também passar pelo conceito de quadrante, porque sempre a definição de um plano cartesiano eu estabeleço 4 quadrantes, né? O quadrante 1, 2, 3 e 4, e suas respectivas posições, né? Se ela está totalmente positiva, totalmente negativa ou conjunto positivo-negativo, para que você possa entender quando nós estivermos praticando, por exemplo, né, localização de pontos ou cenários onde isso pode ser aplicado, né? Se a gente falar brevemente, se você imaginar que quem trabalha com jogos, né, o desenvolvimento de jogos, tudo que acontece na tela do computador, por exemplo, é uma situação de uma aplicação direta dos estudos de René Descartes. É preciso se estabelecer uma coordenada que permita você localizar onde determinado objeto na tela do computador vai ficar. Se não tivéssemos o plano cartesiano, isso seria praticamente impossível ou muito dificultoso. Então, isso aqui é importante em várias ciências. Por exemplo, né, o pessoal que trabalha com escavações para identificar fósseis. Vocês podem olhar na internet que, inclusive, todo o mapeamento do local onde está uma ossada, ela é feita no formato de coordenadas cartesianas, para que você possa localizar com exatidão a posição de uma determinada ossada. Ok? Quando a gente estiver na nossa simulação, vocês vão perceber isso de uma maneira bastante clara. 1 minuto só. Então, pessoal, vamos voltar aqui ao nosso tema, né? Conforme eu ainda falei ainda há pouco, né, a gente pode até representar pontos numa única dimensão, onde nós teríamos somente o eixo X, né? Ou numa outra dimensão, somente no eixo Y. Mas, brilhantemente, René Descartes estabeleceu o plano cartesiano, né, onde nós temos a junção das duas coordenadas, x e y. Essas coordenadas nos permitem localizar exatamente qualquer figura ou ponto no plano cartesiano. Então vamos fazer alguns ensaios para que vocês possam visualizar esse comportamento, né? Normalmente e sempre nós teremos as duas principais coordenadas associadas, que são as coordenadas x e y, exatamente como eu disse ainda há pouco, certo? Onde o primeiro termo faz referência à coordenada x e o segundo termo faz referência à coordenada y. Para que vocês não esqueçam, sempre lembrem, a letra x sempre antes da letra y, perfeito? Com isso em mente, pessoal, por exemplo, no nosso simulação aqui, né, no software GeoGebra, que eu até recomendo para que vocês possam fazer estudos de matemática, né, onde a gente consegue estabelecer exatamente o plano cartesiano. Percebam, né, que o encontro das duas coordenadas, né, ou dos dois eixos estabelece a origem, né, a origem, isto é, aonde a coordenada é 0, 0. Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar aqui, vou colocar aqui O de origem igual 0,0. Percebam que ficou aqui, ó, exatamente o local do início, né? Onde nós temos para a minha direita, né? Eu estou de frente para a tela, então para a minha direita eu tenho os valores positivos das coordenadas x, né? E para a minha esquerda eu tenho todos os valores que são negativos da minha coordenada x. Se trabalharmos no mesmo conceito para as coordenadas referentes ao eixo y, o que está para cima, né, são os elementos positivos, né, e o que está para baixo são os elementos negativos. Então a gente sempre deve pensar que as coordenadas em x te indicam sempre esquerda ou direita, né? E as coordenadas em y para cima ou para baixo. Tá? A gente não vai entrar no contexto da coordenada z, porque isso é o aspecto tridimensional. O plano cartesiano ele só foca na questão de a gente tratar localização de pontos
ou de várias funções, né, ou de figuras geométricas no plano x e y, tá joia? Então, pessoal, por exemplo, né, eu vou pegar um ponto qualquer aqui e vou posicioná-lo exatamente aqui, ó. Percebam, se eu estabelecer aqui, ó, que o ponto A, ele tem a coordenada em x igual a 2 e a coordenada em y igual a 1. Outra coisa que é extremamente importante também, pessoal, é vocês saberem as nomenclaturas para que vocês possam avaliar isso no contexto de algum exercício ou na descrição, por exemplo, dos conceitos que vem na prova do Enem, né? Então, lembrem, a origem é onde o eixo x encontra o eixo y, ok? As coordenadas em x também são conhecidas como abscissa. E todos os elementos que estão no eixo y também são conhecidos como ordenada. Então, provavelmente, pode acontecer de, ao invés de estar especificada o eixo x, venha escrito no eixo das abscissas. Ou, ao invés de vir no eixo y, venha eixo das ordenadas. Ficou claro? Então, vamos continuar aqui. Então, toda vez que eu for representar um ponto, né, eu posso representar pontos, né? No nosso exemplo, 2.3. O que isso significa? Que a letra B, né, ou o ponto B, eu simplesmente disse que ele está na coordenada, né, de x igual a 2 e na coordenada de y igual a 3. Né, ou abscissa 2 e ordenada 3. Tá joia? Mas perceba, por enquanto eu só fiz exemplos aqui onde eu situei valores positivos. Né? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos um cenário onde, né, quando acontece de eu ter todo mundo no eixo positivo, né, aqui, ó, vocês estão vendo, né, nós temos aqui pontos onde eu tenho a situação de positivo. Né? O x é positivo e o y é positivo. Quando acontece isso, pessoal, nós estamos numa situação em que aqui é conhecido como o primeiro quadrante. Então, aqui é o quadrante 1, ok? Normalmente representado pelo algarismo romano, igual a 1. Então, senhores, quando isso acontece, aqui é x positivo, y também positivo, ok? Mas vamos imaginar agora que você está numa situação onde o teu y ele é positivo e o teu x é negativo. Percebam, né? Que aqui, ó, eu tenho meus termos em x negativo, mas eu tenho meus termos em y positivos. Então, esse aqui é o chamado quadrante 2. Então, algum exercício pode vir informando qual quadrante está situado o plano ou uma figura geométrica. Então, você já por definição consegue identificar que os valores de x são negativos e os valores de y são positivos. Quando nós estamos no terceiro quadrante, percebam que os termos em x é negativo e os termos em y também é negativo. Então, um ponto aqui teria uma referência totalmente em função de valores negativos. E o quarto quadrante, nós temos o que, pessoal? Valores em x positivos e valores em y negativos. Ok? Então vamos lá. Se a gente vier para essa situação, vamos fazer aqui algumas simulações para que vocês possam visualizar isso. Tá joia? Então, já está com isso em mente? Deixa eu tirar isso aqui do nosso caminho e a gente voltar, né,
a nossa situação de teste, ok? Um segundo. Então, pessoal, vamos lá. Vamos imaginar aqui. Lembram, né? Aqui é o nosso primeiro quadrante, aqui o nosso segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Vou situar um ponto que está no terceiro quadrante, onde não somente x como y, ambos são negativos. Vou pegar aqui, então, o ponto C. C igual, abro aqui meu parênteses e coloco menos 2, menos 4. Perceberam? Olha onde está situado a minha letra C, ou o meu ponto C. Né? Ele está situado no terceiro quadrante, onde é menos 4 em Y e menos 2 em X. Podemos ver por aqui. Ok? Então vamos lá, pessoal. Vou colocar um grid aqui para que vocês possam visualizar melhor, né, a localização dos pontos. Perceberam? Então, pessoal, vamos lá. Vamos pegar agora um novo ponto D, onde eu quero localizá-lo no quarto quadrante. Né? O quarto quadrante me diz que o meu eixo X ele é positivo, né, e o meu eixo Y é negativo. Então, eu vou, hipoteticamente aqui, né, aleatoriamente, pegar, por exemplo, 4, né, e menos 5. Então, vocês podem verificar, ó, o meu ponto D estabeleceu essa coordenada aqui. Então, percebam a importância, né, de termos o eixo cartesiano, né, ou o plano cartesiano para nos apoiar na localização de pontos, funções ou figuras geométricas. Né? Com isso, você consegue estabelecer com precisão, né, a questão assim, do par ordenado associado a cada ponto. Né? Perceberam essa propriedade? Então, tentem fazer, né, repitam essa condição numa folha quadriculada. Né? Vocês hoje, até em qualquer papelaria, você tem acesso ao que a gente chama de folha quadriculada, onde você pode estabelecer o seu plano cartesiano, né, como exemplo. Né? Quando você vai numa prova, que você vê, localiza o gráfico que esteja associado àquela questão, tente estabelecer sempre aonde está a origem, qual é a distância que você pode associar o valor 1, 2, 3 positivo em x, ou 1, 2, 3 positivo em y, e respectivamente em x negativo e também em y negativo. Dessa forma, né, a partir dos pontos informados pelo enunciado, você consegue estabelecer com precisão a posição daquele ponto. Sempre respeitando que x vem primeiro, y em segundo. Essa é a leitura correta. Oportunamente, nós vamos ter uma aula especificamente sobre funções, né, onde vocês vão perceber a importância do uso do plano cartesiano no trabalho com funções, seja ela do primeiro grau, que vai ser a nossa próxima aula, como do segundo grau. Então, assim, onde também vamos classificar o que é uma incógnita que é dependente e uma incógnita que não é dependente. Vocês vão entender isso perfeitamente, entendendo os conceitos do plano cartesiano, como a gente acabou de ver. Tá ok? Por gentileza, qualquer dúvida, fiquem à vontade em colocar nos comentários, siga o nosso canal e acompanhe a próxima aula. Obrigado a todos.